32 jogos e o Vasco só conseguiu ganhar 2 do Flamengo, cara. Você assistiu o jogo ontem? Olha, eu vou dizer, o jogo eu vi os melhores, os eu assisti o jogo ontem. Mas o Vasco há muito tempo não tem time pra bater o time do Flamengo. O pós-Jorge Jesus é o melhor treinador que o Flamengo teve, é o Felipe Luiz? Com certeza, disparado. Os números mostram isso. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Flamengo Informa e agora vamos acompanhar as últimas novidades. O Mengão vence o Vasco, a imprensa tá muito feliz elogiando o Flamengo. Até os paulistas que geralmente criticam o Mengão foram lá e elogiaram demais. É o que vamos ver no vídeo de hoje. O Flamengo jogou muito bem, pôde controlar a maioria do tempo. O Vasco até começou dando um susto ali, fez 1-0, né? Todo mundo ficou assim, nossa, 1-0 do Vasco, que estranho, né? Confesso que não esperava que o Vasco fosse fazer aquele gol. Um erro de marcação ali na bola cruzada do Coutinho, né? Muito bem, por sinal, ele batendo na segunda trave, né? O jogador pegou o jogador sozinho ali do Vasco, porém, depois só deu o Flamengo e o Mengão venceu por 2-1, venceu com muita propriedade. Amassou o Vasco e a imprensa elogiou demais. Até os paulistas que geralmente criticam, dessa vez se renderam ao nosso Mengão. É o que vamos acompanhar a partir de agora. E o link do programa do Benja, o Domingol, estará aqui na descrição. Assim vocês poderão acompanhá-los na íntegra. 32 jogos e o Vasco só conseguiu ganhar 2 do Flamengo, cara. Você assistiu o jogo ontem? Olha, eu vou dizer, o jogo eu vi os melhores, os eu assisti o jogo ontem. Os 15 primeiros minutos o Vasco foi melhor. Então, mas o Vasco há muito tempo não tem time pra bater o time do Flamengo. Agora, Michel, por que tem tanto jogador machucado ontem com lesão muscular, hein? Parece sair informação hoje aí. O Wesley saiu, né? E o Bruno Henrique, acho que não joga a final, hein? O Bruno Henrique saiu machucado, Felipe Coutinho saiu machucado, o Wesley saiu machucado. Teve mais um que saiu machucado agora que eu esqueci. Todo mundo também, com lesão muscular. Esse Luiz Araújo joga bola, hein? Joga. Eu joguei com ele no São Paulo. Era meio complicado. Também, que espanada que ele deu ali. Era meio complicado no começo. Em que sentido? Não, qualidade monstra. Mas, durante o treino, ficava o tempo todo aqui preocupado com a manga, com o calção. Eu falava, amigão, vamos treinar, vamos jogar. Mas hoje, graças a Deus, acho que ele aprendeu, porque sempre teve qualidade. Tanto que foi Aí meteu pra você falar, quem que é você pra me cobrar, Estelinha? Não. É pro bem dele, pô. É pro bem dele. Se quiser escutar, escuta. Se não quiser... Quem foi o jogador que você mandou você passear? O Luiz Araújo, quando estava no São Paulo, você está dizendo que era malinha? Não digo malinha, mas às vezes se preocupava mais com o visual até em treinamento do que outra coisa. Mas no Flamengo tá jogando muito. Não, mas sempre teve qualidade, por isso, porque... Quem é o jogador mais perna que você já deu conselho, o cara andou por você assim? Cara, essa nova geração entra aqui e sai aqui. Então, assim, às vezes você acaba ainda insistindo em querer falar, mas a molecada, ela... Mas quando você falava isso pro Luiz Araújo no São Paulo, ele falava o que? Cara, eu acho que ele escuta... Não, sempre me respeitou. Não tô falando que era marinha. Era algo que ele tinha desde a base. E acho que lá na base não falavam nada, a gente no profissional, a gente cobrava ele um pouquinho, mas ele respeitava. Mas o que ele tá jogando de bola no Flamengo é brincadeira, ele respeitava. E entrou ontem, meteu caixa. Meteu um golaço. Não, muito bom jogador. Tanto que, foi pra França, teve uma boa passagem no Lille, depois foi pros Estados Unidos. O Flamengo hoje é o time com o melhor futebol jogado no Brasil ou o Atlético Mineiro? Ou o Palmeiras? Flamengo. Não, Flamengo, pra mim. Flamengo disparado. O pós-Jorge Jesus é o melhor treinador que o Flamengo teve, é o Felipe Luiz? Com certeza, disparado. Os números mostram isso. Ele pegou um trabalho do Tite, que ficou lá quase um ano, só fazendo besteira. Em 2 meses ele já arrumou o Flamengo. Imagina ele pegando o Flamengo numa pré-temporada, enfim. E até a torcida do Vasco cobrava comigo, quando você tinha me perguntado no Arena SBT a respeito da desclassificação do Botafogo. Eu falei, feliz é o torcedor do Botafogo, que já caiu agora, não vai pegar no mata-mata o Flamengo e não vai passar vergonha. E é fato, porque o Flamengo no Rio hoje, Benji, ele tá sobrando. Aí vão falar, mas o Campeonato Carioca é fraco. Mas a maioria dos estaduais são fracos também. Por mais que o Paulista seja um pouquinho melhor, mas a gente viu quando os times grandes começam a se ajeitar, não passou nenhum time pequeno, ou time do interior, aí como prefira. Flamengo hoje é o melhor futebol do Brasil, fato.
Mas eu acho que o campeonato pode ser fraco, mas você ainda joga contra Fluminense, Sim. o próprio Vasco que não vence há muito tempo. Então, assim, eu acho que... Eu não é pegar no pé, gente. Eu tenho visto alguns jogos do Vasco. Gente, mas tecnicamente o time do Vasco... Ontem no Maracanã, o Maracanã estava lotado. A parte da torcida do Vasco estava vazia. O torcedor do Vasco... O Vasco já não foi no primeiro jogo, Benja. Acho que tinha menos de 10 mil. Porque o torcedor do Vasco, ele tá vendo que não dá, cara. Não dá. Não dá. Não é que não dá só contra o Flamengo. Gente, o time do Vasco, ele é muito, muito, muito limitado, cara. Limitado. Esse time não é... Esse time do jeito que tá hoje... ele entra o Brasileirão para não cair, mano. Ou entra com outro objetivo. Não, eu acho que o E o objetivo torcedor do é Vasco ciente disso, cara. Ontem ele nem foi ao Maracanã, tinha muito pouco. E ontem, Benja, até apesar do Vasco ter aberto o placar ali, mas eu não acho que o Flamengo estava tão inferior nesses 15 primeiros minutos. Teve uma boa chance com o Varela ali também. Tinha sido até uma das chances mais perigosas antes mesmo do gol do Vasco. E, cara, quando o Flamengo... É complicado, Michel, porque o Flamengo, mesmo tomando um gol do Vasco, ele ainda tinha aquela vantagem, porque ele jogava pelo empate, então no agregado estava 2-2. Mas, cara, o Flamengo, ele não desmorona psicologicamente. Ele continua com o mesmo estilo de jogo, tocando a bola, procurando espaços, criando jogadas. E tá tranquilo, ele sabe o que ele tá fazendo em campo, mesmo com o placar adverso. Tanto que não demorou muito, Benja, o Flamengo conseguiu empatar. E quando o Flamengo empata, Benja, o Vasco entra em parafuso. Não demorou muito para o Flamengo depois também fazer o 2-1. Porque é um time que trabalha a bola e sabe o que está fazendo, cara. Então, Edinho, é complicado, cara. Vai virar meme? Vou falar uma parada para vocês. É o próximo treinador da seleção brasileira, o Felipe Luiz. E vou te falar por quê. Porque ele consegue unir o útil ao agradável do que todo mundo pede. Ele é brasileiro? É. Mas futebolisticamente ele é europeu. Ele saiu daqui novo, né? Muita gente nem lembrava, quando o Flamengo trouxe ele, nem lembrava do Felipe Luiz. Então a educação... Calma. Não, muita gente não lembrava dele. Não é todo mundo que acompanha futebol europeu. Não, mas o Felipe Luiz, por anos e anos, defendeu a seleção brasileira, pelo amor de Deus. Não, mas muita gente não lembra de ver ele jogar. Isso acontece muito. Gente, não é todo mundo que gosta de futebol aqui que acompanha o que acontece lá fora. Que não acompanha o Campeonato Espanhol, um Atlético de Madrid? Não, Michel, muita gente não acompanha, é loucura, cara. Muita gente não acompanha. Não. Ele fez uma baita carreira de sucesso na Europa, não é isso que eu estou falando. Mas pro grande público no Brasil, não acompanha. Mas o cara joga no Atlético de Madrid, sai do Atlético de Madrid e vai pro Chelsea. Do Chelsea volta pro Atlético de Madrid. Michel, se não lembrar, eu não gosto de futebol. Você jogou futebol, você acompanha. Não é todo mundo que acompanha futebol europeu. É a mesma coisa hoje. Hoje você pega a seleção brasileira, tem muitos jogadores aí que o grande público não faz a menor ideia de quem é. É normal, isso não é uma crítica ao Felipe Luiz. Felipe Luiz fez uma carreira absurda na Europa. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, aí ele veio para cá, jogou bola naquele timaço do Flamengo, ok, virou treinador. Então ele é brasileiro com uma cultura futebolística europeia. Mas eu vou então ele une o útil ao agradável. É um cara preparado, é um cara inteligente, tem um perfil que todo mundo gosta, tá fazendo o time do Flamengo jogar pra caramba. Pode anotar. Será o próximo treinador da seleção brasileira. Pode anotar, Felipe Luiz. Você nesse ponto, Benja, sabe por quê? Eu acho que o Dorival ele não tem vida longa na seleção. Eu acho que o Dorival, mais cedo ou mais tarde... Eu já acredito que ele não será o técnico para a próxima Copa, mas enfim, independente disso, eu acho que o Dorival ele não tem um trajeto tão longo agora na seleção. Mas se acontecer, por exemplo, o Dorival não continuar na seleção hoje, vamos supor, ele cai nas próximas rodadas de eliminatórias, enfim, ou até o final do ano. Eu sou o Felipe Luiz, eu não pego a CBF agora não. Não pega o cargo de treinador da seleção. Não que ele não tenha competência para isso. Está mostrando que é um técnico muito promissor, é um cara inteligente, é um cara que tem essa cultura tática do futebol europeu, jogou muito tempo lá e está colocando isso em prática aqui dentro do Brasil também. Só que hoje, eu acho que é mais interessante para a carreira do Felipe Luiz continuar no Flamengo, que é um time que está estruturado, é um time que ele tem uma idolatria por parte da torcida e está mostrando competência no que ele tem feito. Pegar a CBF hoje, Benja, o cargo de técnico da seleção, cara, numa CBF que é uma zona,
é uma zona, é uma entidade que não dá um respaldo pro treinador, fica indo muito na onda do oba-oba, dependendo aí ele pega uma seleção que está sendo remontada, inclusive até em termos de safra, estamos num período de entre-safra, não temos um grande Neymar hoje voando dentro da seleção brasileira. Temos o Neymar. Então, temos, mas não é aquele Neymar de outros tempos, é isso que eu tô falando. Então, nesse ponto... Calma que ele tá se preparando, que hoje à tarde não, tem. Ele pode virar, mas, por exemplo, hoje, Benja, não tem. Então, acho que hoje, pro Felipe Luiz, é muito melhor ele criar, talvez, aí um lastro dentro do Flamengo, ser um técnico vitorioso dentro do Flamengo, que é um time que tá dando um respaldo pra ele, que ele não terá dentro da CBF. Pra ele, eu acho que é mais interessante hoje criar história no Flamengo do que cobiçar um técnico, um cargo de técnico da seleção. Eu não falei que ele vai ser técnico segunda-feira que vem. Eu tô falando que não, mas, por exemplo, se cai o Dorival agora, você acha que já vão chamar ele? Eu acho que sim. Eu acho que no futuro ele tem tudo para ser, mas eu acho que a princípio eu não iria, não. Para mim, o Felipe Luiz será o próximo treinador da seleção brasileira por essas coisas que eu te falei. Não, peraí, desculpa. O próximo? O próximo. Quando, eu já não sei. Porque, de novo, ele é brasileiro. Quando o Dorival caiu. Ele é o único treinador que nós temos hoje que é brasileiro, mas que foi totalmente criado no futebol europeu. Ou seja, ele tem a mental. Eu peço um treinador europeu. Eu falo, tem que ter um treinador gringo, tem que ter um treinador gringo. Muita gente se sente ofendida porque, a seleção penta, não pode ter um gringo, tem que ter um brasileiro. O Felipe Luiz é um brasileiro / gringo. Ele é brasileiro, nasceu aqui e futebolisticamente criado na Europa. E só ajustando mais uma coisa, o Felipe Luiz, para quem conhece, sabe, ele não caiu ali de paraquedas. Ele se preparou. Ele se preparou, mas há muito tempo. O desejo dele sempre foi, ele sempre falou. A gente até durante a Copa do Mundo conversou muito. Mesmo quando ele estava jogando. Mesmo. Tipo o Guardiola. O Guardiola é o tanto cara que durante a última Copa do Mundo a gente conversava diariamente. A gente estava passou muito tempo junto trabalhando. E ele sempre falava, cara, o meu desejo é treinar, eu gosto disso, eu desejo. Hoje, naquele período, ele já falava, eu já sinto vontade de parar. Como jogador. Isso eu já não sabia, tá vendo? Não, então, tipo, ele jogando, ele falava, cara, eu já sinto o desejo de passar essa etapa de jogador e para treinador. Só que, lógico, inteligentíssimo, eu falei, cara, mas eu preciso me preparar. E mesmo jogando, se preparou, parou de jogar. Aí, com o tempo, foi se preparando ainda mais. O Flamengo abriu as portas para ele trabalhar dentro da base do clube e viu o potencial nele, tanto que hoje ele é o treinador. Mas você trocaria, se você fosse Felipe Luiz, hoje, técnico do Flamengo, tendo a possibilidade de construir uma história ali? Não, eu já sei a sua resposta, mas vou, antes de mais nada, perguntar para o Michel. Mas construindo esse cenário, por exemplo, você técnico do Flamengo, um clube que gosta muito de você, uma torcida que te idolatra, você tem hoje um dos melhores elencos do Brasil para trabalhar e tem uma estrutura boa. Tendo essa oportunidade de dar uma continuidade no clube e fazer história como treinador dentro do Flamengo, se pinta um convite de uma CBF, Michel, quer virar técnico da seleção brasileira? Chegou a tua hora? Você faz o quê? Não, eu acho que assim, por ele iria, porque ele confia muito no potencial dele e sabe do que ele pode, tanto como ele pode fazer dentro do Flamengo como na seleção. Mas talvez pela CBF não iria. Aí... eu concordo com o Michel, acho. Conhecendo um pouco de como é o Felipe Luiz, né? Ele não abandonaria o barco sem antes ter resultados. Essa que é a realidade. Então, assim, acho bem difícil, vamos supor que o Brasil ali perca para a Argentina, para a Colômbia, se eu não estiver enganado, né? Passe muitas dificuldades nessas eliminatórias. A gente sabe que é complicado classificar, tem vários adversários que estão crescendo no futebol mundial, né? Quando se trata de seleções, porém, acho que ele não abandonaria o Flamengo para assumir a seleção brasileira, sendo bem sincero. Vejo a seleção uma grande incógnita. Não chega como favorita na Copa, tem muitas interrogações, né? Então, assim, acaba sendo um pouco mais difícil, mas eu quero saber de vocês o que vocês acham de toda essa situação, né? Do Felipe sair do Flamengo e para a seleção, caso de demissão do Dorival Júnior, e também sobre o jogo. O Flamengo conseguiu ser muito superior ao Vasco e consequentemente encaminhou sua vaga para a grande final. Flamengo e Fluminense, o Fla-Flu na finalíssima do Cariocão, um grande jogo. Será que o Felipe vai finalmente conseguir arrumar um esquema tático para fugir daquele jogo fechado aí, daquele jogo chato que esse Fluminense vem jogando? Opine aqui abaixo e daqui a pouco voltaremos com mais informações. Obrigado a todos, valeu!